A Montanha Mágica 7. Eu gostaria de ler, quem tem a minha edição, na página 61, finalzinho da 61, o Hans Castorp está falando sobre fumar. Pessoal, a digressão aqui, eu ia fazer um vídeo só para isso, mas eu não estou ensinando, não estou falando nada de útil, é mais um desencargo de consciência. Vocês vão perceber que as minhas pronúncias dos nomes não são bem consistentes, né? Porque a minha relação com os nomes na literatura estrangeira é meio esquizofrênica. Lembre-se, tem duas posturas básicas que você pode assumir quando você está lendo um nome estrangeiro, está lendo um livro, né? Você pode aportuguesar esse nome, né? Então, sei lá, o Mireia, né, do francês seria Mirella, né? Alguma coisa assim. Talvez exista mais... Não, pra gente essas duas posturas, né? Ou você pode tentar ler como a língua, né? Então, eu poderia, se tivesse o nome do Friedrich, em vez de Friedrich ou qualquer coisa assim, então você pode tentar fazer o sotaque do nome e tentar brasileirar, né? Eu confesso que antes eu fazia bastante Castorp, ou acabava fazendo uma pronúncia pendendo pro inglês, né, por ter bastante contato com o inglês, mas ele atrapalha muito o fluxo, né, do livro, quando você fica... não sei como é que no alemão se pronunciaria o Castorp, mas eu tentava puxar menos no sotaque, né? Não fazer Castorp, como é um sotaque bem brasileiro, e a minha variante do português faz o R bem forte, né? Castorp, porta. Não é tanto assim, mas é por aí que é a minha variante. E aí eu perdia na fluência na hora de ficar lendo, né? Porque lembra, se você está usando um determinado sistema fonético, quando você coloca sons estranhos a esse sistema fonético, a coisa não flui, né? É mais ou menos o que eu falo para os meus alunos do português, do inglês, quando eu falar hot dog, né? Eu prefiro falar hot dog do que hot dog quando eu estou falando em português, né? É claro que se eu estou falando em inglês eu vou falar hot dog. Por quê? Porque o inglês tem toda uma, digamos, estrutura fonética em que o hot dog se insere muito bem com o what e assim por diante. Esse fenômeno, por exemplo, específico de palavras terminar com consoantes secas, com plosivas secas, assim, sem vogal nenhuma, isso é uma coisa comum. Mas pensa, eu tô falando em português e nunca acontece isso, né? Em português até P mudo a gente não pronuncia P mudo, né? A gente coloca uma vogal ali. E aí eu tô falando com meus amigos, aí pessoal, então vamos comprar um hot dog. Perceberam? Eu tenho que sair do sistema fonético ali do português, né? Então, por causa disso, por exemplo, para os meus alunos eu falo, olha, você está falando português, fala em cachorro quente ou hot dog mesmo, não tem problema nenhum falar hot dog. O que você não pode falar no inglês é hot dog, né? Por exemplo, eu vou para o Subway em vez do Subway, né? Como no inglês. Então é mais ou menos essa lógica que eu sigo quando eu estou pronunciando os nomes aqui, né? Porque por causa disso que o Hans fica Hans Castorp, e eu não procurei como que seria se aproximar mais da pronúncia alemã, e nem procurei fazer uma coisa mais pendendo para o inglês, né? Porque a gente faz isso inconscientemente, né? Mas o que acontece? Como eu passei muito tempo da minha vida tentando pronunciar, por exemplo, num livro russo, tentando pronunciar o nome em russo, no livro francês, o nome em francês, aí fica meio esquizofrênico. Você não vê que às vezes minha pronúncia pende para um lado, para o outro, assim. Então, bom, isso é mais uma desculpa, talvez, mas também para vocês pensarem sobre essas questões, né? Se vale a pena pronunciar, não sei. Por exemplo, pensem, o Lévi-Strauss, né? Então, você está falando em português, aí, como o Lévi-Strauss falou... Bom, é uma questão em aberto. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso e não teria problema nenhum a pessoa fazendo de um jeito ou de outro, né? Bom, esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é que o Hans Castorp
está falando sobre fumar, né? Isso eu não compreendo, disse Hans Castorp. Simplesmente não compreendo como alguém possa viver sem fumar. Privar-se, por assim dizer, do que há de melhor na vida, e privar-se, em todo caso, de um prazer magnífico. Quando acordo pela manhã, já me alegro com a ideia de poder fumar durante o dia. E quando tomo a refeição, já penso em fumar logo depois. E até posso dizer, com uma dose de exagero, que como apenas para ter ocasião de fumar. Um dia sem tabaco seria para mim o cúmulo da insipidez. Um dia totalmente vazio, sem o mínimo atrativo. E se em qualquer dia despertasse sabendo que não poderia fumar, acho que não teria coragem nem para me levantar. Francamente, eu ficaria na cama. Olhe, quando a gente fuma um charuto que puxa bem, claro que não deve estar fumando o que conseguir... Não, claro que não deve estar furado. Desculpa. Vou começar de volta, que eu estraguei aqui. Olhe, quando a gente fuma um charuto que puxa bem, claro que não deve estar furado, o que constitui um defeito muito desagradável. Quero dizer, quando a gente fuma um charuto bom, então a sensação que se tem é de estar protegido, de que nada lhe pode acontecer. É a mesma coisa como deixar-se ficar deitado numa praia, à beira do mar. Fica-se deitado, não é? Não se tem a necessidade de qualquer outra coisa, nem de trabalho, nem de distrações. E fuma-se no mundo inteiro, graças a Deus. Ao que me parece, não existe lugar onde esse prazer seja desconhecido, por mais que nos arraste o destino. Até os exploradores das regiões polares levaram fumo em abundância, para que possam aguentar os esforços das suas viagens. E me identifiquei muito com isso, nas vezes em que li sobre o assunto. Pode acontecer que uma pessoa ande muito mal. Suponhamos, por exemplo, que eu me encontrasse num estado lamentável. Agora, enquanto eu tivesse meu charuto, aguentaria firme, tenho certeza, o charuto me faria vencer qualquer obstáculo. É claro que o Hans, assim como acontece com a gente, né, quando a gente está fazendo um ponto mais polêmico, a gente exagera um pouco para chocar as outras pessoas, e a gente sente um determinado prazer nesse choque que as outras pessoas sentem, né? Como assim? O charuto é o objetivo da tua vida? Claro que há esse exagero também, mas eu acho que isso se reflete muito bem, conversa muito bem com o nosso vídeo 5, que na verdade a parte 5 aqui nos comentários foram 4 vídeos, né? Então a gente conversou sobre a razão incondicional, né? Bom, isso ainda a gente vai conversar mais, há outro vídeo que a gente vai explorar um pouquinho mais, mas eu quero pegar uma faceta dessa conversa que a gente teve nos 5. Se você não assistiu e quiser saber melhor do que a gente está falando, assista os 5. Eu digo os 5 porque... como é que é o nome disso aqui? Passagens e comentários 5, e aí tem a parte 1, 2, 3 e 4. Qual que é a faceta que eu quero abordar aqui? A faceta de o que acontece quando o prazer é colocado como razão incondicional. Lembre-se que razão incondicional é o termo usado pelo narrador aqui, né? Então é razão incondicional. Então eu faço as coisas para adquirir o prazer. É interessante porque ele usa o explorador como exemplo e ele fica muito feliz de se identificar com o explorador, né? Olha só, os exploradores vão lá para as regiões mais inóspitas do planeta e levam fumo, e eu também fumo, então nós temos muito em comum. O que ele esquece, é claro, é que um explorador não é baseado nesse princípio que o leva a levar o fumo que ele vai explorar. Sei. O que eu estou querendo dizer com isso? Um explorador, se ele fosse guiado pelo princípio do fumo, então eu vou chamar isso agora de princípio do prazer imediato, né? Ele não teria por que se sacrificar tanto, porque talvez ele conseguisse os mesmos benefícios com outras coisas. Então, isso é uma coisa que talvez o Hans não entenda. Essa é uma incapacidade do Hans de entender sacrifício. Porque se todas as coisas me servem, e se um fumo
né? É a mesma coisa como se deixar um fumo ou ficar na praia, né, deitado. E aí, se você tem fumo, ou se você fica na praia, ou se você, sei lá, tá dançando, ou qualquer outro tipo de diversão. Não estou falando de dança no sentido de você quer se aperfeiçoar para conseguir dançar melhor. Simplesmente o prazer que a dança dá, o prazer que um drink dá, o prazer que uma viagem dá, o prazer que... né? Se é tudo isso, você nunca vai entender o significado da palavra sacrifício. É isso que está acontecendo com o Hans. Ele não consegue entender o significado da palavra sacrifício. Porque se você tem, no caso dele, se você tem um bom charuto e você pode ficar na praia, o que mais você vai querer? Ou seja, por que você trabalha? Por que você quer ser melhor? Por que você está fazendo a faculdade que ele está fazendo ali? Por que você vai conseguir um trabalho respeitável? Para você conseguir ficar fumando o teu charuto na praia, que é o ápice de tudo, né? E é exatamente essa mentalidade que lá na nossa parte 5 o narrador coloca como o espírito do nosso tempo. E esse espírito nos leva a nunca tentar responder a pergunta pra quê? Nunca tentar responder a pergunta pra quê? Porque o prazer, o prazer pessoal, ele se torna o centro da coisa. E aí eu vou dizer pra vocês que eu entendo muito bem o que eu conversei uma vez com um professor meu que eu tinha. E a gente estava conversando sobre os escritores, né? Não sobre um escritor determinado. E aí eu lembro que o professor falou assim... não, ele já deve estar com uns 65 anos, já tem muitos livros publicados agora, ele não deve nem estar mais esquentando a cabeça com isso. Ele já deve estar lá aposentado. Você acha que ele vai ficar preocupado agora em fazer isso? Não, ele já viveu, já trabalhou a vida inteira. Ele, não, tem mais que descansar. Perceba o que está subentendido, o que está subjacente aí a essa fala desse professor. Que toda a arte desse escritor, tudo que ele fez a vida inteira, ele fez para que no final da vida ele pudesse descansar. Ou seja, a arte dele nada mais foi do que instrumento para dar condições financeiras, talvez uma respeitabilidade também, né? Preservação da imagem dele, para dizer que fez alguma coisa na vida. Então toda a arte dele serviu para dar esses pré-requisitos para que talvez esse escritor pudesse sentar na praia e fumar um belo charuto, e isso é a vida. Olha, eu tenho a certeza que se aconteceu isso com esse escritor, é porque ele parou de ser escritor. É porque ele abandonou o espírito que levou ele a escrever todos os livros. É claro, se é um escritor bom, né? Se não é um escritor que está pensando no mero retorno comercial. Por quê? Porque não faria sentido nenhum um escritor, e aí um dançarino, um jogador de futebol, qualquer atividade que você tem que melhorar, não faria sentido nenhum você ver como um alívio você parar de desempenhar essa atividade. Por quê? Porque essa atividade é justamente que responde a pergunta pra quê? Pra que eu tô aqui? Pra que né? Por que é tudo isso daqui? O que eu vou fazer com essa realidade que está na minha volta, né? Então, se esse escritor realmente tinha um compromisso profundo com a arte dele, abandonar a arte dele para ir descansar é sinônimo de morte. Eu não estou dizendo aqui, é claro, que não há o princípio do prazer, que não se pode fumar um bom charuto. É claro, hoje em dia não está na moda falar em fumar, ninguém fuma, né? Mas sei lá, beber uma boa bebida, comer uma boa comida, não é esse o ponto aqui. Eu acho que não é esse o ponto do narrador da Montanha Mágica. O ponto é você pensar que há só isso e que tudo mais serve a isso. É uma questão de hierarquia, né? Eu tenho um objetivo de vida e eu tenho os prazeres que vão me ajudar, né? Às vezes eu estou estressado e eu tenho um prazer ou outro ali, é isso que está acontecendo. Ou eu tenho os prazeres e tudo que eu faço, por mais que seja a coisa mais nobre que eu faça, tudo que eu faço só serve para eu atingir esses prazeres. Quem que manda aí? O que é mais importante? O teu prazer ou o teu objetivo de vida? Eu acho que aqui compensa muito a gente falar do mito que o Freud criou,
sobre o começo da civilização. Eu vou abrir um outro vídeo, porque eu não quero ficar com medo que a minha câmera vai me cortar, mas eu acho que vai encaixar muito bem nessa nossa discussão.